eu sou o Dr. Nasser Alan, neurologista, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre dor crônica e principalmente sobre a alternativa terapêutica do tratamento da dor crônica. Obviamente, vamos falar sobre neuromodulação cerebral, sobre estimulação magnética transcraniana para esse fim. Dentro da dor crônica, que é um tema extremamente vasto, né, e complicado, e de difícil manejo, né, dor crônica, a resposta terapêutica, eventualmente, um paciente com dor crônica, às vezes é uma resposta que não é muito boa, e o tratamento ele tem recidivas e efeitos colaterais, às vezes, importantíssimos, pelo número de substâncias, de medicamentos que esse paciente utiliza, né? E eu vou falar particularmente agora de um tema que é a fibromialgia. A fibromialgia, que é uma patologia que afeta centenas de pessoas, é uma patologia extremamente prejudicial para a qualidade de vida dessa pessoa, e tem um impacto muito grande na capacidade funcional, laboral, né, levando a um absenteísmo, a um número de faltas muito grande no trabalho, né, e eventualmente, inclusive, com o paciente perdendo o seu emprego por conta dessa patologia. E é uma patologia também que eventualmente é de difícil tratamento, às vezes com pobre resposta terapêutica, né, com efeitos colaterais de medicamentos. E a estimulação magnética transcraniana surge como uma janela terapêutica, né, importante, com a possibilidade de que esse procedimento possa, né, atenuar, melhorar, né, a resposta terapêutica desses pacientes, com bons resultados, né, que a gente vem tendo tanto na experiência pessoal, quanto de inúmeros trabalhos científicos publicados com esse tipo de procedimento. E é importante a gente dizer que a fibromialgia, além do quadro doloroso, né, ela vem acompanhada de quadros depressivo-ansiosos, né, o que impacta muito mais ainda a qualidade de vida desse paciente. E aí a estimulação magnética transcraniana vem como uma ferramenta extremamente útil. Por quê? Porque além do protocolo que a gente usa para o tratamento da dor, a gente pode também associar um protocolo para o tratamento de depressão ou o tratamento de ansiedade. Então a gente pega os dois focos principais de tratamento desse paciente, e com resultados eventualmente bastante significativos. Claro que a gente não pode dizer que o resultado é 100%, em dor crônica, quando a gente atinge 40%, 50% de bom resultado, a gente já se sente bastante satisfeito, mas é uma alternativa terapêutica segura, eficiente e que pode trazer um benefício para o paciente, evitando o uso abusivo de medicamentos que esses pacientes costumam utilizar. Claro que a estimulação magnética transcraniana tem que ser acompanhada de outros procedimentos. A atividade física, por exemplo, é fundamental no tratamento de um paciente com fibromialgia, né? Além do acompanhamento médico, tratamento da dor, né? Onde não pode se prescindir totalmente de medicamento, mas a ideia é reduzir a quantidade de medicamentos que esse paciente possa utilizar. Bom, vocês vão me perguntar agora, como é que é esse procedimento, né? Como é que a gente faz, como é que é feito, em que consiste esse tratamento? Bom, é relativamente simples, né? O paciente, em primeiro lugar, tem que passar por uma avaliação clínica, né, do médico especialista em neuromodulação cerebral, para fazer uma avaliação, né, do que ele está sentindo, quais são os principais sintomas, não só os sintomas de dor, né, mas os sintomas também de ordem emocional, que são muito importantes no tratamento dessa patologia. A medicação que ele está usando, quais são os medicamentos que ele está usando. Existem medicamentos que interferem no resultado da estimulação magnética transcraniana, isso é uma coisa importante, e que, lamentavelmente, isso às vezes é um pouco negligenciado, né? Isso pode impactar o resultado da estimulação.
Assim como tem medicamentos que potencializam o resultado da estimulação magnética transcraniana. Então, depois de uma avaliação inicial, que é feita por um profissional, né, especializado, se indica um número de sessões de estimulação magnéticas iniciais. Em geral, a gente recomenda 10 sessões iniciais, onde nessas 10 sessões iniciais, a gente já tem uma ideia da resposta desse paciente, tanto com relação à dor, quanto com relação a algum problema de ordem emocional, de humor, ou depressão, ou ansiedade. A partir da 10ª sessão, se os resultados tiverem indícios de que o paciente está tendo uma boa resposta, a gente continua o procedimento perfazendo um total de 15 a 20 sessões aproximadamente, podendo chegar a 25 sessões em casos excepcionais. E, posteriormente, se o resultado for francamente positivo, recomenda-se até 20, 25 sessões e, posteriormente, se o resultado for positivo, a gente sugere que esse paciente faça uma sessão semanal no sentido de manter esse resultado preliminar que a gente obteve para que esse paciente não tenha um declínio. Nada impede, né, e isso é imprevisível e é absolutamente individual, que esse paciente em determinado momento, seja lá depois de 30, 40, 50, 60, 90 dias, ele tenha que repetir esse protocolo, né, de 20 sessões novamente. Isso não existe assim uma receita de bolo para isso não, né? Isso é uma coisa muito individual. Bom, é importante a gente esclarecer que já a partir da 10ª sessão é possível, né, que esse paciente possa experimentar já algum ganho, né, alguma melhora do seu quadro clínico, seja num determinado alvo terapêutico que a gente decidiu, seja por outro alvo terapêutico que está sendo feito também, né? Por exemplo, no tratamento de fibromialgia, a gente vai ter 2 alvos terapêuticos, né? A parte de humor e a parte de dor. Pode ser que o paciente tenha uma boa resposta em um ponto e uma resposta, às vezes, não tão boa em outro ponto. Para isso, né, é importante que esse paciente seja acompanhado, seja seguido por um profissional especializado, para que esse profissional decida, né, quantas sessões esse paciente ainda deveria fazer, né, ou se o paciente tem que mudar de protocolo, porque existe às vezes mais do que um protocolo para uma determinada patologia, para uma determinada doença. Não é às vezes um protocolo só, a gente pode tentar outros protocolos que também estão descritos em inúmeras publicações científicas e em alguns guidelines que a gente procura compartilhar.